paz do Senhor, meu querido. Nós estamos aqui com mais uma oportunidade de poder estar ensinando e aprendendo o nosso assunto sobre Jesus e o reino de Deus. Eu me chamo Gabriela Cravo, talvez você já me conheça. Se você não conhece, eu quero que você venha, participe nesse momento dessa aula aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, curta e compartilhe nas nossas redes sociais aqui da Assembleia de Deus Barcarena, AD Barcarena. E nosso assunto de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante e eu quero que você fique aí prestando atenção para que você faça depois uma avaliação. Você adolescente, juvenil, irmão, que serve para mim e para você, para todos a palavra do Senhor. Fazer assim depois uma autoanálise. Será que eu sou uma pessoa ética lá do reino de Deus? Vamos prestar atenção sobre isso. Nosso assunto da lição é a ética do reino de Deus. O que é ética? A ética é uma parte da filosofia que é responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano. E qual é o nosso manual ético lá do reino de Deus? E aqui também na terra que nós temos, qual é? É a palavra de Deus, porque é essa que nos direciona, é ela que nos motiva todos os dias e nos dando a esperança de um reino futuro. E antes de eu dar início ao nosso assunto, eu gostaria também, se você tem sua lição, talvez você já tenha lido, nós temos aqui a nossa leitura bíblica diária, que teve assuntos muito interessantes também para nós estarmos só fazendo um resumo bem básico, tá? Que na segunda-feira, em Marcos capítulo 2, de 28 a 34, vai falar sobre o amor e a ética do reino, onde Jesus fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, como a si mesmo. Na terça-feira vai falar sobre nós temos a mente de Cristo, uma lição lá no passado que nós falamos sobre o caráter de Jesus, que nós, quando passamos, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, ou seja, eu começo a ter uma nova perspectiva, eu começo a ter novo olhar, eu tenho uma esperança que é um dia encontrar com esse Jesus. Na quarta-feira vai falar amando uns aos outros. No final de João, capítulo 3, versículo 31 e 35, vai falar sobre o que é o amor, é uma característica de um discípulo. Ou seja, se você ama o seu próximo, se você ama a Deus, você demonstra o seu amor, seu carinho pelo irmão, você está demonstrando o quê? Que você é um discípulo de Cristo. Agora, se você é um irmão zangado, brabo, vive desgostoso, mal-humorado, alguma coisa está errada aí, né? Na quinta-feira vai falar que a luz do mundo, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Na sexta-feira, a oferta da viúva, onde Jesus dá o exemplo daqueles homens ricos que foram lá e deram aqueles altos valores de dinheiro e chegou aquela pobre viuvinha e deu aquelas moedinhas e o Senhor falou que ela havia dado tudo que ela tinha, ou seja, a prioridade dela foi servir ao reino. Ao contrário daqueles homens, porque eles estavam dando aquilo que sobrava deles, ou seja, aquilo não ia fazer falta nenhuma. E no sábado, Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37, vai falar sobre a árvore e os frutos. Bons frutos, cada um dá aquilo que você tem, né? Ou seja, se eu sou uma árvore boa, eu vou dar frutos bons. Se eu sou uma árvore má, eu vou dar também frutos bons, não é isso? Negativo. Se eu sou uma árvore má, eu vou dar maus frutos. Então, não pode uma árvore má dar bons frutos. É isso que vai falar aqui o nosso texto, na nossa leitura diária. Os nossos objetivos da aula de hoje é identificar a ética no Sermão do Monte, demonstrar a atualidade do sermão, ele não está ultrapassado, ele está atualizadíssimo, tá? Para nós aqui nesse período, nessa terra. Expressar a relevância em fazer a diferença na sociedade. Você, adolescente, você está sendo um diferencial para a sociedade? Os outros olham em você, vê alguma diferença? Querem seguir o teu exemplo? Ou o que você está sendo? Um diferencial bom ou uma coisa que todo mundo olha assim, esse igual aquele ali eu nunca quero ser, Deus me livre, tá? Vamos observar isso.
Em Daniel capítulo 1, versículo 8, ele colocou em seu coração que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Então, que você, adolescente também, irmão, que nós sejamos diferentes e que essa lição possa falar na nossa vida, no nosso coração, para que nós venhamos também não querer se contaminar com este mundo. O nosso enfoque bíblico se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que você pode estar lendo aí, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 12, que é o Sermão do Monte. Nossa introdução: Jesus nos apresenta um código de ética surpreendente e contrastante com o que se vivia na época dele, bem como ainda hoje. Muitas indagações surgiram a partir da curiosidade das pessoas por conhecerem como era o reino apresentado pelo Messias, como esse reino funciona, o que é mais importante, qual a diferença dele para com o mundo, para com o nosso mundo. No Sermão do Monte, Jesus revela a todos que a lei do amor é mais forte do que imaginavam e que servir é muito mais precioso do que ser servido. Olha que ensinamento maravilhoso que Jesus deixou para mim e para você. No mundo que nós estamos vivendo, você servir alguém, isso daí é para algum secretário, para outra coisa, mas Jesus, na última ceia, ele deu o maior exemplo de humildade, onde ele lavou os pés, que segundo aquela tradição, era os escravos que faziam isso, era do escalão mais baixo que existia, que faziam aquele serviço de lavar os pés, que as pessoas chegavam sujos devido a estar andando com as suas sandálias ou descalço, e Jesus demonstrou que o maior exemplo não é eu ser servido, é eu servir. No nosso primeiro tópico, fala assim: Sermão do Monte, a expressão da ética do reino. A ética do reino de Deus é muito diferente do que o mundo cotidiano conhece. No Sermão do Monte, Jesus anuncia uma série de bem-aventuranças. E o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é muito feliz, ou mais que feliz, porque a Bíblia diz assim, que nós não somos só felizes, nós somos mais que felizes. Nós não somos somente vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, glória a Deus. E diz assim, a bem-aventuranças, que expressa o que é um homem ético no reino, que não terá fim. Veja só, aqui nós vamos fazer uma comparação sobre os versículos do Sermão do Monte e as diferenças do mundo, tá? Aí nós vamos fazendo uma análise. Será que eu estou sendo ético seguindo este manual que é a palavra de Deus, ou eu estou seguindo orientações ou alguns ensinamentos aí do mundo? Vamos lá. No primeiro fala assim: os pobres de espírito, que reconhecem o quanto precisam do próximo e são felizes à medida que proporciona aos demais os motivos para um sorriso legítimo. Que coisa linda, né? Quando você é o pobre de espírito, a sua alegria é você precisando do próximo. Você não tem orgulho diferente do mundo. Eu não vou precisar daquele ali, Deus me livre. Eu prefiro passar fome do que eu pegar algo de alguém. Ou eu não preciso daquele ali, eu nunca vou precisar. Não, aqui os pobres de espírito, eles demonstram que ele precisa do próximo e são felizes ainda por isso. Aqui no próximo versículo, que fala os que choram ao perceber que precisam verdadeiramente de um consolo que só pode ser encontrado em Cristo. Ou seja, eu choro quando eu tenho algum problema, eu vou aos pés do Senhor, eu clamo a Ele, mas aí no mundo como é? As pessoas estão lá, teve algum desgosto na sua vida, alguma decepção amorosa e vão chorando, se derramando para quem? Para um amigo, para uma amiga, que às vezes não quer nem te ouvir direito, ou quando ouve, acaba espalhando aquela situação que você enfrentava.
Então, o que nós entendemos aqui? Quando nós temos os que choram, porque eles serão consolados pelo Senhor, porque eles estão chorando na presença de Deus, clamando, que eles sabem que somente de Deus que vem o consolo ou o auxílio. Aqui os mansos que aprenderam a reger suas vidas baseadas no princípio da temperança, que é o domínio próprio. E assim estão prontos para herdar grandes responsabilidades. Aqui nós vemos que hoje em dia ninguém quer ser manso. Se você pisar no pé de alguém, ele vai lá querer fazer o mesmo e não sabe ficar calado, tem que se levantar a voz, tem que agredir, tem que falar palavras que machucam as pessoas. É assim que é lá no mundo, mas a Bíblia nos mostra que nós devemos ser mansos. Os retos, pois possuem fome e sede de justiça e finalmente serão fartos quando o reino de Deus for uma realidade de vida de cada um que decide carregar a sua cruz. Os retos, que eles buscam por justiça. Quantos aí no mundo nós não vemos? Se você for buscar, pesquisar, quantas injustiças há neste mundo, e as pessoas, tem muitos que podem ajudar para que aquilo possa ser resolvido, mas preferem ficar calados. Porque o silêncio dos bons, esses que são piores, porque eles preferem ficar calados do que poder ajudar um próximo. Os misericordiosos, por sempre procurarem o melhor para seu próximo, independente das circunstâncias. Independente, gente, da circunstância que a pessoa está passando, ele é misericordioso, ele quer ajudar. Não importa que a pessoa fez algo para você, ela nunca me deu nada, eu vou tratá-la da mesma forma. Não, nós temos que ter misericórdia, ajudar o nosso próximo, procurar sempre o melhor. Os limpos de coração, porque a sua simplicidade e vontade sincera de cumprir a vontade de Deus poderão vê-lo. Os limpos de coração. Como é que está o seu coração? O que passa na sua vida? Será que o meu coração está cheio de Deus ou está cheio das coisas do mundo? Os pacificadores, que são os promotores da reconciliação entre os homens e Deus. Aqui está na Bíblia. Mas o que nós vemos aí no mundo, no mundão? Existem pacificadores? Bem poucos, né? Difícil. Mas o que acontece? Adolescente, aconteceu alguma coisa lá contigo na escola, uma menina te afrontou, aí lá vem os pacificadores do mundo. Ah, não, eu não deixava, eu dava uma bicuda nela, eu fazia algo com ela, dá o troco. É assim que no mundo ensina, mas a palavra de Deus nos dá outra orientação. Por fim, os perseguidos por causa de Cristo, que demonstram assim que escolhem viver os planos de Deus e não um modelo de vida mundano. Ou seja, além de nós escolhermos Deus, seguir um caminho correto, nós ainda somos perseguidos. Em pleno século XXI, quantos irmãos são mortos ainda por pregar este evangelho? E hoje nós temos a liberdade, você está aí na sua casa ou no carro, onde quer que você esteja ouvindo essa palavra. Hoje nós devemos agradecer e glorificar o nome do Senhor, porque nós podemos ainda, neste momento, falar da palavra de Deus, que ela é a única que liberta e transforma. E aqui, o que vemos aqui é um código de ética que destoa do que o mundo prega, como nós fizemos a comparação, né? Ao passo que a ética cristã tem sua base no amor e na comunhão com Deus, a ética do mundo tem a sua ética baseada na elevação do indivíduo e as suas conquistas pessoais. Cristo propõe o servir ao próximo, o mundo vive o apogeu do individualismo. E aqui nós vimos essa comparação, que o mundo prefere individualismo, que ele quer mais servido. E nosso segundo tópico fala: o Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. Ou seja, o Sermão do Monte ele não está desatualizado. Nós vimos aqui essa comparação, que o maior ingrediente que Jesus ensinou naquela época foi o amor, que muitos daqueles não sabiam, eles preferiam só a lei, queriam só o cumprimento, mas Jesus mostrou algo maravilhoso que é o amor. E aqui também adiante fala que quando nós temos esse amor, esse Cristo, nós passamos a ter uma nova ótica, uma nova visão espiritual, coisas maravilhosas, né? E aqui no finalzinho do nosso segundo tópico vai falar assim: o Sermão do Monte é uma mensagem atual e urgente para os dilemas de nossa sociedade hoje. Em um mundo marcado pelas injustiças e desesperança,
surge alguém anunciando o reino que se torna o verdadeiro oásis da terra, que é Jesus Cristo. Então, se você está aí enfrentando um problema, um dilema na sua vida, quem é que pode resolver, solucionar essa dificuldade? Somente Jesus Cristo. Aqui no nosso terceiro tópico vai falar vivendo a ética do reino de Deus na sociedade, onde fala assim: para a sociedade, quem é o bem-aventurado? Com certeza é o que possui dinheiro, saúde, beleza e que acredita no seu potencial. O mundo acredita isso. Aquelas pessoas que têm muita riqueza, elas são felizes. Se fosse por isso, quantos famosos que têm tanta condições financeiras não se suicidaram, não perderam suas vidas? E aqui na palavra de Deus nós vamos ver que não é isso. O bem-aventurado é aquele que prioriza o que é espiritual. Fala que como aquele que é bem-aventurado no reino de Deus deve viver em sociedade, como eu e você devemos viver em sociedade. Viver a ética do reino na sociedade requer um esforço em seguir o exemplo de Cristo em todas as coisas. Ou seja, em 1 Coríntios capítulo 2:16 fala que nós devemos ter a mente de Cristo. O cristão precisa ser guiado pela ótica do mandamento do amor, como eu falei, uma nova visão. Promover uma busca progressiva pela presença do Espírito Santo em sua vida. O mundo precisa perceber que os que praticam o cristianismo autêntico vivem de uma forma diferente das outras pessoas. Ou seja, se você é um adolescente, juvenil aí, um jovem, um irmão, você é seguidor, um cristão, segue as orientações. Nós temos aqui o nosso manual de ética, que é a Bíblia Sagrada. Você segue, então você tem um diferencial na sua vida. Seu diferencial é as pessoas olhar para você e ver você refletindo a imagem de Jesus Cristo. E o nosso último tópico vai falar sobre sal e luz, onde aqui o nosso comentador da nossa revista, ele fala que talvez você já conheça tanto esse versículo que às vezes já até perdeu o sentido da questão do versículo, né? Então, ótimo, mas será que já refletimos mesmo acerca dessa expressão? Ou já memorizamos tão facilmente a sua explicação que nem mais nos prendemos a esse detalhe? Ele faz essa pergunta. A palavra de Deus nos diz que a nossa forma de viver é diferente daquele que o mundo pratica. Somos diferentes porque nos inspiramos a cada dia em Cristo, nosso exemplo maior. Porque o nosso exemplo é Jesus Cristo, o nosso referencial, o nosso diferencial do mundo. Nós não temos referência em nenhuma imagem daí deste mundo, nenhum ator, nenhum grande escritor ou filósofo, não. O nosso referencial é Jesus Cristo. E o nosso aqui, para nós finalizarmos esse tópico, vai falar sobre o que você, adolescente, é para os seus amigos. Ele dá aqui 2 exemplos, né? O importante alerta: as pessoas gostam de alguém por 2 motivos. O primeiro, porque esse alguém faz com maestria as coisas que esse grupo gosta. Ou seja, eu gosto daquilo, você se identifica com o grupo, né? Tem aquele grupozinho que gosta de beber e você tá no meio, gosta de dançar, você tá no meio, eles gostam porque você faz tudo o que eles fazem. Ou, segundo, é porque essa pessoa faz algo muito especial e que o grupo gostaria de fazer e pelo menos por enquanto não pode. Eu gosto muito do seu caráter, do seu modo de falar, queria tanto ser assim, então é algo que eles não têm e vão buscar se você for um referencial bom. Por qual motivo as pessoas poderão valorizar você? Que a sua resposta, quando o assunto é ser sal e luz, seja sempre a segunda. Vamos fazer efetivamente a diferença. Vamos ser o diferencial. Vamos influenciar nossas amizades. Vamos fazer isso, adolescente. Vamos buscar sermos representantes de Cristo aqui nessa terra. E assim nós encerramos esse estudo maravilhoso. E assim você pode comparar. Essa palavra também falou muito comigo. Será que eu estou seguindo os princípios éticos cristãos aqui da Bíblia Sagrada, que é do reino de Deus? Será que nós estamos sendo diferencial? Então que nós possamos buscar a cada dia isso com o nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui eu quero deixar o meu grande abraço. Qualquer dúvida, deixa aí. Se você gostou, foi abençoado por essa mensagem, curta e compartilhe. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa e a sua vida. Amém.